Lídia, boa noite. Patrícia tá chegando aqui. Vamos lá, vou aceitar o Patrícia. Olá, Bruno. Estamos aguardando a Patrícia entrar. Olá. Oi, Celina, também tá me ouvindo? Tudo bem, Patrícia? Tudo bem. Tá me ouvindo bem? Tem um delay aí, agora sim. Tá, se não Boa estiver me noite. ouvindo, fala. Eu tô aqui conectado, vê Não, se tá, só se está aumentar funcionando um pouquinho direitinho. o microfone, acho que é legal. Não entendi, desculpa. Você consegue aumentar um pouquinho o volume do seu microfone, acho que ajuda. Está um pouco baixo. Para mim, pelo menos, né? Olá, Stanley, querido. Mika San 01, não sei quem é, mas seja bem-vinda. Tem o pessoal começando a chegar. Fala de novo, Patrícia, vamos ver como é que tá o áudio. Vê se tá me ouvindo melhor agora. Acho que sim, agora melhorou. Tá bom, qualquer coisa me fala aí. Não, tranquilo. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Quantas lives já fez durante o Covid ou durante a pandemia ou nenhuma? Live assim no Insta nenhuma, mas reuniões em vídeo umas Todo dia. 450 já. Hoje. Então, que honra para nós, né? A sua primeira live via Instagram com a gente aqui na Fora Legal. Que bacana, compartilhando sua expertise aí de gestão e marketing. Acho que é legal te apresentar, né? Para começar, o pessoal está chegando ainda. Mas a ideia dessa pauta hoje, ela surgiu, até para quem já está aqui, né? A gente estava numa reunião de conselho técnico há 15 dias atrás, e daí Patrícia conversando, que é o nosso representando a Squad, né, o nosso responsável pelo nosso marketing, pela construção da nossa máquina de vendas, da nossa comunicação com o mercado aqui na Fora Legal, falou a gente está falando de gestão de crise, e daí ele falou um pouquinho sobre o quanto a gestão de crise, da maneira como as startups estão lidando com a crise, poderia ser uma metodologia interessante, ou um case interessante para os outros negócios, né, não chamados de startups. E daí nessa explanação, eu falei, olha que excelente tema para a gente fazer uma live, Patrícia. E ele comprou a ideia, quer dizer, ele comprou meio que... Vamos, Patrícia, vamos? E ele falou, vamos, claro. Coloquei ele na saia justa, né, Patrícia? E daí a gente acabou definindo esse tema de que maneira os escritórios de advocacia, e claro, que eu vou fazer... A ponte aqui é ele como fazer um pouco desse paralelo de startups e do mundo corporativo, e cabe a mim aqui trazer isso para a realidade dos escritórios de advocacia, da sociedade de advogados, que é que a gente sabe que tem uma realidade própria aí, né? Uma forma mais, um jeito diferente de fazer gestão e principalmente um jeito diferente e específico de fazer marketing, porque é uma outra realidade regulamentada pela Ordem dos Advogados. Então a gente sabe que e nem pretendemos, nem é o nosso objetivo aqui entrar nessa pauta de marketing jurídico. Temos grandes especialistas no mercado que têm abordado esse tema de uma forma muito profissional. Então, a gente não vai entrar no conteúdo do marketing em si. Saúde, fé e boa noite, Stanley. Bem-vindo. Bom tê-los conosco aqui. E então a ideia não é falar de marketing jurídico, e sim de gestão e de que maneira essas metodologias, né, das startups podem se aplicar aos escritórios de advocacia, né? Aos negócios de um modo geral e aos escritórios de advocacia. Então, primeira coisa eu queria apresentar, o Patrícia é uma pessoa que está com a gente aí no nosso time há um ano já quase, né? Através da Squad, cuidando da estratégia de posicionamento de comunicação da Fora Legal para o mercado. E acho até que ele pode contar um pouquinho do desafio que é uma startup que é do segmento legal jurídico, posicionar o seu produto através de uma comunicação para um público que é segmentado como é o público jurídico também, né? Também tem as suas peculiaridades aí. Mas antes de mais nada, Sim. eu queria que você se apresentasse e quero começar te agradecendo pela tua disponibilidade, pelo seu tempo de estar aqui com a gente. Eu que agradeço aí, Celina, pelo convite. A gente está com bastante coisa aí acontecendo ao mesmo tempo.
a nossa perspectiva aí, quando tudo isso começou, era muito, muito preocupante, né? Eu vou me estender um pouco mais sobre isso na conversa de hoje, mas interessante ver que está todo mundo ainda muito ocupado, tem muito trabalho para todo mundo e o mercado segue vivo, apesar de tudo que vem acontecendo, né? Mas só para me apresentar um pouquinho pro pessoal, eu sou sócio, um dos sócios aí junto com o Bruno Yama aí da Squad, que é uma consultoria de marketing design focada exclusivamente em startups. Então a gente tem no nosso dia a dia aí trabalhar com empresas que estão sempre no fio da navalha, que é instinto de sobrevivência desde o primeiro dia. E a gente vem acumulando aí uma experiência de quase 6 anos nesse mercado. Antes disso, eu trabalhava em grandes agências de comunicação, atendendo aí as grandes contas, Coca-Cola, Ford, Johnson Johnson, todas essas. Então a gente estava acostumado muito com o mundo corporativo. E aí a gente falou, vamos mudar um pouco de ares. A gente foi para o mundo do empreendedorismo. Eu mesmo já tinha tido outra startup antes e no segmento aí dos esportes. E aí, quando a gente montou a Squad em 2015, a ideia foi justamente ajudar esses empreendedores e construir juntos projetos que a gente acreditava, né? E tendo a opção de escolher aqueles que a gente realmente ia querer entrar junto e construir junto, é, com todos os desafios que a gente sabe que startups têm, inclusive financeiro. Então, era um pouco uma loucura no começo, né? Indo de trabalhar com o mundo corporativo para um mundo onde tem muito menos recursos, mas a gente encontrou um espaço muito rico, muito interessante. E a ideia hoje é tentar dividir um pouco aqui com vocês, o teu público mais específico aí de advocacia, um pouco do que a gente vem aprendendo com as startups, que funciona bem, que fazem com que elas sobrevivam aí, apesar de muitos desafios no dia a dia. E eu acho que a gente já está vendo algumas coisas acontecendo no dia a dia para todas elas, né? Que são bem características para todas elas. A gente vê as empresas se inspirando um pouco nisso também, meio que na força, né? Na marra, porque não tem outra opção. Mas é engraçado ouvir umas empresas contando um pouco da realidade nova que o Covid trouxe, e a gente olha para as startups e fala, bom, mas isso já era assim, né? Para as startups isso não mudou muito. Então, acho que tem vários pontos para explorar hoje aqui. Eu acho que talvez o primeiro mais óbvio, né, dessa questão do que as startups podem ensinar um pouco para os outros mercados, para os outros segmentos, acho que o mais óbvio é o que todo mundo está vendo, que é o trabalho remoto, né? Trabalho aí à distância e as formas de controle que estão relacionadas a ele e de gestão também, né? Que não é simplesmente ter equipe trabalhando em outro local, você garantir que elas estão fazendo o trabalho adequado, seguindo uma programação de trabalho, com um ritmo de trabalho adequado e com a ferramenta adequada. Então, não é simplesmente, vamos lá, liga uma câmera e começa o trabalho, né? Isso muda muito a dinâmica de trabalho, as startups estão muito acostumadas com isso. Pra você ter uma ideia, tem várias startups que trabalham com mão de obra que está na Europa, são um desenvolvedor que está na Hungria, tem um outro produtor de conteúdo que está em Minas, e tem o Já é uma restante da equipe que mentalidade está voltada para o espalhado. mundo. E o Já mundo ela já digital, existe, daí eu queria até fazer essa. O mundo digital, especialmente nós advogados, somos treinados ou acreditar que o mundo digital tem a ver com tecnologia apenas, mas não é isso. A mentalidade digital é que é a diferença, né? De você acreditar que você pode ter um negócio e trabalhar onde quer que você esteja, que você tem ferramentas de gestão e controle que te dá a capacidade de cuidar do seu negócio onde quer que você esteja, independente da relação interpessoal e presencial diária com a equipe. Que é uma coisa que nós, advogados, não somos treinados a pensar e a buscar como solução para os nossos negócios. Leia-se nossos negócios, escritórios de advocacia e sociedades de advogados. Então, isso é importante colocar aqui. Primeira coisa, a questão do que é uma startup. Porque pode ter muita gente que está aqui, de repente, nos acompanhando e que está na dúvida. O que é uma startup, Patrícia? a gente trabalha, tem alguns conceitos de startup aí, eu vi aqui que o, Então, assim, eu vi aqui que o Lucas aqui entrou, ele é um especialista no tema também, ele pode contribuir mais também com essa discussão.
A gente trabalha com o conceito de startup, que são negócios que estão, que na maior parte dos casos envolve tecnologia, porque também é uma das ferramentas que permitam que esses negócios escalem um pouco mais. E são negócios que estão num estágio inicial, que a gente chama, ou eles estão no estágio pré-operacional, ou operacional, ou naquele estágio que eles estão tentando fazer o ganho de tração para aí sim escalar. E aí a gente atua com esse perfil de empresa que tem uma mentalidade de trabalhar com uma solução diferente do que se tem hoje no mercado. Então, eles trazem uma proposta diferente para algum problema que já existe no mercado, né? Então, o startup tem muito dessa característica, né, de trazer uma solução. Essa solução muitas vezes está atrelada a alguma tecnologia nova, que essa startup consegue desenvolver e ela é proprietária, e isso que muitas vezes é o diferencial dessa startup, e ela está nesse estágio justamente de crescimento, de construção do negócio, de aceleração, né? Então, startup, a gente, por exemplo, tem startup de vários setores, startups de saúde, startups de fitness, startups relacionadas ao meio ambiente, né? A gente trabalha junto com a For Legal também, né? De Law Tech. Então, são os mais diversos setores. Obviamente, fintech é um dos mais fortes, né? Porque o segmento financeiro movimenta muito, né? Com a parte seja de empréstimos, meio de pagamento e várias soluções financeiras também que são importantes. Então, é um dos que se destacam mais até nesse setor de startups, é o segmento de fintech. E eu acho que o mais interessante para a gente, né, quando a gente olha para uma startup, e o que é uma startup que faz sentido para a gente trabalhar junto, é o perfil dos sócios, né? E falam muito que o investidor é o que o investidor olha primeiro, né? São sócios e a equipe. E a gente, como parceiro, né, que aposta nas startups, porque a gente também aposta na questão financeira, né, porque a gente depende dela crescer, a gente entende que está 100% relacionado à dedicação, ao perfil, ao envolvimento e aos valores dos sócios, né? Então, startup acho que envolve, chegou até uma celebridade agora aqui, que é o Neto, entrou aqui na live, na minha primeira live aqui. Bem-vindo. Então é mais, acho que assim, mais ou menos essa concepção, assim, né? A gente já trabalhou com mais de 30 startups nesses 6 anos, né? E acho que o mais interessante são as cabeças, as pessoas com as quais a gente trabalhou e pessoas que realmente não só acreditavam, como algumas delas já estão conseguindo mudar a realidade, mudar a dinâmica de vários setores, vários mercados. E é engraçado que a primeira impressão quando a gente vai conversar com startup, a gente fala, tem um pré-julgamento, né? A gente sempre teve isso no começo, né? Principalmente vindo de agências, né, de propaganda, a gente tinha um pré-julgamento. A gente falava, não, mas essa ideia é um pouco maluca, não vamos nem conversar. E quando começa a conversar, você entende realmente como tem projetos, ideias incríveis, né? Para mim tá seguindo aqui, não sei como é que tá pro pessoal, hein? Esse sou eu, que eventualmente caiu ou deu uma picotada. Acho que agora normalizou. Voltou? Você está me ouvindo bem, Patrícia? Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Então tá. Então voltamos. Então, sobre as startups, é isso um pouco. Eu não sei o que tá na tua pauta aí de sequência de negócios escaláveis de base tecnológica, né? E com principalmente esses dois aspectos que eu acho que é tecnologia e escalabilidade, que é uma perspectiva de crescimento exponencial. E daí tem isso é legal, que quem está nos acompanhando depois pode entender um pouquinho dessa perspectiva, né? Ele não é um crescimento linear do B2B, como acontece, por exemplo, em regra com os escritórios de advocacia. Ela tem uma perspectiva de, através da tecnologia, implementando métodos ágeis e tecnológicos, fazer com que o crescimento seja exponencial. Daí a gente vai dar exemplos clássicos que todo mundo aqui sabe, para ficar tranquilo, para ficar fácil de compreender. Você pega aí Airbnb, Uber, grandes empresas de tecnologia que vieram e fizeram aquele processo disruptivo, né? Que é mudar um paradigma a respeito de um mercado com uma nova tecnologia e uma nova forma de se fazer. Então, é esse conceito que eu acabo... É meu, assim, porque tem 300 conceitos, né, oficiais,
mas é como eu vejo assim que as startups. E acho que essa questão conceitual agora, com essa perspectiva de Covid, pandemia e tudo que a gente está vivendo, está aproximando muito esses dois mundos, né? De startups e de mundo corporativo. Não sei como você vê, mas é muito evidente que o processo de aceleração da transformação digital ele foi grotesco. Eu acho que o que aconteceu nesses últimos 3 meses, e talvez daqui mais um ou dois, que serão 4 ou 5 meses, talvez não tenha acontecido na história da transformação digital da sociedade como um todo, em escala, quero dizer, em quantidade. Porque é claro que tem empresas e startups que já estavam nesse processo de transformação digital já há algum tempo. Mas também sabemos que grandes empresas estavam lá com, às vezes, o seu departamento de transformação digital. Falando aqui da realidade jurídica, muitos escritórios de advocacia, apenas os grandes, os mais consolidados no eixo aí sudeste, é que tem lá um setor de inovação e um profissional dedicado à inovação e transformação digital do escritório. E que, em regra, está muito voltado para pensar no servidor, para pensar na infra de tecnologia para o exercício da advocacia. Enquanto que a mentalidade digital ela é uma outra coisa, é uma mentalidade de um negócio digital, né? É a mentalidade que agora nós fomos obrigados e forçados a enxergar, que é a possibilidade de você ter o seu escritório muito bem consolidado, muito próspero, muito efetivo do ponto de vista de gestão e controles, independente de você ter uma sala com uma estrutura linda, maravilhosa, como nós advogados pensamos no escritório de advocacia. Então, é essa mentalidade que nós somos forçados, de alguma maneira, a abrir mão. Alguns ainda estão sendo forçados, outros vão resistir mais, outros menos. Eu não estou dizendo que é o momento de repensar as estruturas físicas e mudar e abrir mão dos escritórios físicos, é claro que não. Mas acho que é claro que é uma hipótese também a ser pensada, porque essa mudança de mentalidade que está acontecendo faz perceber que é possível novos caminhos. Não que necessariamente eles sejam obrigatórios, porque é a liberdade de poder transitar e fazer as melhores escolhas para o seu negócio que traz essa riqueza de olhar para a transformação digital como uma jornada a ser cumprida a partir daquilo que melhor se adequa à sua realidade, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho de como é que você vê isso. Acho que, da mesma maneira também, a transformação digital, ela aconteceu de forma... Está acontecendo de uma forma, numa velocidade muito maior do que sempre aconteceu. E que você vê de positivo, se você vê também pontos negativos. Eu acho que tá acelerando muito essa transição que uma hora ou outra ia acontecer, né? A gente está ouvindo história de empresas tradicionais que nem cogitavam fazer o home office por questões de segurança, por exemplo, que tiveram que, em questão de 2, 3 semanas, banco, por exemplo, mudar completamente a forma de encarar isso. Totalmente a forma de encarar. Só que é Agora o eu que eu vou fazer um falava. parênteses. Eu falei com a minha gerente hoje por uma necessidade pessoal, ela está em home office e ela conseguiu checar para mim uma ordem de pagamento que a agência da qual ela está lotada estava liberada. Eu pensei comigo, meu Deus, ela conseguiu fazer isso em home office. Quando é que o banco autorizaria isso num outro momento de histórico nosso? Nunca, né? Sim. Não, e é uma série, uma coisa que é interessante de ver nas startups, assim, é que essa mudança de processos é uma coisa contínua. É até uma coisa que gera, às vezes, um certo desgaste, um pouco de angústia também, porque você cria um processo, deixa ele rodando uma semana, um mês, fala, não está funcionando, troca o processo, vai para o outro, porque a startup está se estruturando ainda, ela não sabe ainda o modelo ideal de operar. Então, quando acontece algo como o Covid, a startup, meio que para ela se movimentar é relativamente fácil. Ela já está com essa mentalidade, né? Não é igual um banco que tem que mudar um processo, tem um monte de políticas. Tem lá umas policies que são muito firmes, foram definidas ao longo de anos, que tem que chegar de repente alguém fala assim, nada mais disso está valendo, vamos repensar tudo. A startup faz isso no dia a dia, né? Então, não é tão assustador assim, obviamente, para uma startup, mas acho que isso é uma coisa, um aprendizado para empresas maiores e o mundo corporativo, que às vezes essas mudanças precisam acontecer mais rápidas, sim. E é possível, a prova de que elas estão acontecendo agora. E o curioso é que a gente vem ouvindo muita gente falando que nunca foi tão produtivo, nunca trabalhou tanto, nunca viu tanto resultado, porque justamente as pessoas estão tendo menos reuniões inúteis, né? Porque a gente sabe que no mundo corporativo, nas empresas, é muito comum você perder tempo com reuniões, né? E agora as reuniões acabam sendo mais produtivas, elas acabam sendo mais curtas,
também, porque por questões óbvias aí da tecnologia também. E com isso a gente consegue ver resultados melhores. Então acho que as empresas grandes estão aprendendo muito com isso. Acho que a dinâmica de trabalho é muito diferente, muito difícil. A gente sofre também com as startups também nesse sentido. Mas se você perceber, acho que todas elas estão começando a enxergar a tecnologia e as ferramentas nos processos de trabalho como uma coisa mais natural e uma flexibilidade maior de mudança. As ferramentas de comunicação, Slack, companhia, as ferramentas de documentos compartilhados para trabalhar em conjunto. Tem empresa que não queria mexer com isso, né? Tem empresa que ainda tem medo da nuvem, né? De ter software na nuvem, por exemplo, né? Que não, é arriscado ter software na nuvem. E tem segmentos mais ou Advogado tem menos muito também assim tradicionais, né? na nuvem, não. Eu quero instalar dentro do meu servidor que é seguro e quero fazer backup e levar para casa, sei lá. Tem uma mentalidade dessa. Nós, advogados, temos muito essa mentalidade. E Que é trazendo um mais pouco arriscado, né? é mais arriscado. Agora, trazendo isso um pouco para a realidade dos escritórios de advocacia, que é o nosso público aqui, né? Nós somos também muito apegados a modelos de gestão, né? Então, a gente vai lá, estrutura uma gestão, institui uma controladoria dentro do escritório, ou estuda um pouco sobre controladoria e desenvolve um processo organizacional de gestão que é para o nosso escritório, que vale, e a gente se apega tanto a ele que a gente não quer abrir mão dele, né? E no mundo das startups, você está o tempo inteiro mudando o seu processo. Claro que porque é muito mais fácil, mas eu acho que não é só porque é mais fácil, porque a empresa é jovem. A natureza da startup, em regra, são empresas mais jovens. Mas é também por conta da mentalidade de aprimoramento constante que você tem que ter. Né? E daí acho que esse também é um insight super importante para a gente compartilhar com quem está assistindo a gente aqui, que essa perspectiva, que também essa fase de pandemia, trabalhar home office, ter que fechar escritório, não ter fórum para ir, prazos suspensos, depois voltam os prazos dos processos digitais, os físicos não, enfim, essa realidade que a gente está vivendo no nosso mercado jurídico, que mostra que, assim, a importância do desapego, que é uma questão muito mais da mentalidade de você, bom, não dá por aqui, eu vou ter que encontrar um outro jeito de fazer isso, né? E abrir mão daqueles manuais de processos que, em regra, a gente tem dentro do escritório, que a gente é apegado a eles e que todo mundo tem que seguir aquilo à risca. E que agora ele não tem mais valor nenhum, porque daí dentro da sua casa cada um está seguindo, ainda que dentro de parâmetros, claro, estabelecidos e tudo mais, mas não é com aquela metodologia, daquela forma. E tudo isso pode ser que tenha que ser revisto, ou pode ser que tenha, não, pode ser que seja conveniente que seja revisto, né? Porque não é uma obrigação, mas acho que é um momento de revisitar todos esses processos para aprimorar, né? Uma coisa que a gente vê acontecendo o tempo todo, a gente viu na For Legal também, é o conceito de pivotar, né, das startups, né? Então, você cria um negócio com uma ideia de que é aquilo, daquele jeito que está na sua cabeça, você valida de todas as formas que você pode imaginar, e aí quando você põe na rua, acontece Não, do jeito que você imaginava. Aí você vou vai, ou você dos advogados que estão me ouvindo. Eu vou sempre fazer esse paralelo para eles entenderem o paradigma que você está trazendo, tá? Você vai lá, monta o seu escritório de advocacia e fala, eu quero trabalhar só na área previdenciária. E de alguma maneira isso não acontece. Passa um mês, passa 3 meses, passa 6 meses, não funciona. Se você fala, quer saber, vou começar a fazer trabalhista, não estava nos planos. Quer saber, vou começar a aceitar uma ação. Sem entrar no mérito aqui do que é bom e do que é ruim, você flexibilizar um planejamento estratégico, tá? Porque claro que tem alguns perigos aí. Mas ele está falando de pivotar o negócio e você abrir um escritório querendo seguir um rumo e depois o rumo vai sendo transformado por uma necessidade da realidade de mercado, certo, Patrícia? Só para fazer... e ela só, você só pivota porque você tem que confrontar a realidade do mercado. É ela que te faz pivotar, né? Porque quando você entra com uma solução, com um produto e você vê que a resposta não é o que você imaginava, ou você acaba ouvindo outro tipo de resposta que te dá uma luz para você falar, opa, aqui tem um negócio diferente para eu desenvolver, é o que é o pivotar, né? Isso acaba acontecendo com muita frequência, e é natural, e é normal, e é esperado isso. E o que eu vejo, assim, olhando um pouco mais de fora o setor aí da advocacia, eu não sei até que ponto o que está acontecendo agora vai fazer com que alguns negócios de advocacia pivotem, mas eu entendo
que deveria abrir muitos olhos para que processos pivotem, né? Para que a forma de trabalhar mude. Assim, a forma de trabalhar o presencial, o remoto, a tecnologia, tudo que está relacionado aos processos, né? Os tipos, as formas de interações entre as pessoas, me parece que aí tem oportunidade grande para fazer para pivotar de fato, né? Só dar um exemplo de uma startup que está com a gente desde o começo, que é o Kipu, que é uma empresa de contabilidade. Um dos produtos que eles oferecem, né, os principais produtos, é a abertura de empresa. Como é que você abre empresa agora? Né? Vai na junta? Está fechado? Como é que faz isso? Né? Eles, assim, questão de um mês, chegaram para a gente e falaram assim, a gente já está conseguindo abrir empresa sem a pessoa sair de casa. A gente falou, não dá, como que faz? Eles encontraram um processo com um certificado digital que a coisa está acontecendo. Então, eles estão conseguindo abrir empresa sem ter que sair de casa, que é uma coisa que você, no Brasil você falava assim, que processo penoso você ter que fazer todo o trâmite para abertura de empresa. E eles já conseguiram encontrar uma forma para viabilizar isso. Então, acho que isso está acelerando também os tribunais e outras entidades aí que estão relacionadas a esse processo todo. Acho que isso está ajudando, eles também estão tendo que se movimentar. Não sei muito como é que está a questão das audiências, como é que os processos estão seguindo, né? Audiência no modelo virtual, alguns colegas que estão aqui contam para a gente como é que está sentindo, de onde são, de que estado que é, mas eu vejo muitas audiências aí já sendo designadas no modelo virtual, porque é uma nova forma também de evitar fluxo de pessoas e tal. Não sabemos, não tem regulamentação ainda para saber como é que vai ser, inclusive para as audiências de instrução, que envolvem testemunhas, enfim. Tem muita coisa que a gente vai ter que amadurecer e vai ter que se debruçar para estudar e encontrar caminhos. Mas a gente sabe Mas que é a mudança, possível que novos negócios surjam, né? Disso. claro, É possível que claro. isso aconteça. Então, o que a gente vê nas startups é que é isso o tempo todo, né? Então, acho que assim, talvez esse segmento, talvez os setores mais tradicionais, talvez tenha que aproveitar agora justamente para repensar muito a forma de trabalhar, o que se faz, porque eles estão sendo obrigados a isso, né? E eu acho que abrir um pouco a cabeça e começar a olhar um pouco para o que tem lá fora em termos de tecnologia, em termos de outras soluções, acho que é importante, porque às vezes às vezes não, muitas vezes você encontra uma outra solução, um outro produto, um outro serviço, algo que você nem imaginou que poderia te trazer resultado. Então, eu acho que uma oportunidade boa para isso acontecer, né? A gente, só um ponto voltando aqui no tema central do instinto de sobrevivência, voltando um pouquinho, porque no começo não sei se todo mundo estava, mas assim, quando no dia 16 de março, quando saiu o decreto aqui em São Paulo, a gente imediato na squad falou, putz, se parar tudo, nos startups vão fazer. A gente imaginava um cenário trágico, né? Aí passou uma semana, a gente recebe conversando com todas elas, falou assim, olha, o nosso plano é esse. A gente já está prevendo, vai mudar a plataforma, ou a gente quer se reposicionar, a gente está pensando em mudar o que é o produto há faz tempo, vamos aproveitar esse tempo para isso. E a gente ficou Aproveitar o surpreso momento porque e fazer o trabalho que tem, já deveria ter sido feito e que por algum motivo a gente não conseguia eles não estavam viabilizar. conseguindo. E todos estavam com essa cabeça. Todos, assim, foi uma coisa assim, tanto que assim, todas as startups estão aí, firmes e fortes, estão com plano já. E a gente trabalhou, de verdade, acho que a gente trabalhou mais esses 2 meses do que os 3 primeiros meses do ano. Porque foi um nível assim de trabalho, de demanda. Uma das startups que está com a gente é a TechFit, que é a Academia Sem Pesos, que é uma tecnologia totalmente nova de treinar, né? Assim, um conceito absurdamente diferente, né? De 20 minutos que representam 2 horas de academia. E 100% baseado em tecnologia. E eles tiveram, né? Sofreram o decreto no Brasil inteiro de fechar, né? Uhum. E fechar, zerar o faturamento. E de imediato a postura que a gente teve com eles também foi: vamos voltar como sendo a academia mais segura para se treinar do Brasil.
E Uhum. vamos mudar todos os processos a partir de hoje. Então, assim, o projeto que já está na rua hoje, se você entrar nos perfis dele e ver que já a comunicação já está difundida já nessa direção, se a academia é mais segura, isso começou uma semana depois do decreto. Assim, Uhum. é o que eu falo na agilidade do processo, da forma de trabalhar das startups, das decisões, é isso, é uma decisão que não precisa passar por muitos conselhos, muitos níveis hierárquicos, é algo que é urgente, precisa ser decidido rápido e a coisa é E feita também, com a advocacia, celeridade necessária. advogados bem simples também, como para as startups. Por isso que são cases interessantes que você está colocando, que faz a gente pensar. A gente também viveu isso na Fora Legal, né? O que vamos fazer? Fórum vai fechar, prazo vai ficar suspenso. E nós tivemos metas de contratações, porque os advogados e os escritórios perceberam que, olha que momento interessante para eu olhar para o meu todo, estruturar a minha tecnologia, deixar, voltar de um jeito novo, né? Pós-pandemia, pós-Covid, está pronto para uma nova forma de trabalhar na nuvem, com tecnologias novas, com novas ferramentas de gestão, com novas ferramentas de controle. Então, é bem esse paralelo de fazer disso uma oportunidade, não fazer disso uma lamentação de vamos cruzar os braços e esperar para ver o que vai acontecer lá na frente. Sim. Acho que a grande dificuldade agora para todo mundo é a perspectiva da volta, né? Eu acho que assim, o que a gente conseguiu ver nas startups e que foi o que eu vejo de diferença para os outros mercados é que foi mais rápido, né? Nas startups o entendimento e a aceitação foi mais rápido, foi assim, foram mais rápidos. Então assim, perceberam a situação, falou assim, tá bom, o que a gente já faz semana que vem já para se adaptar e para entrar nessa nova realidade? Acho que as empresas maiores, naturalmente, demoraram mais para entrar nesse processo, mas elas entraram. A gente viu que Sim. boa parte das empresas hoje já se movimentaram bastante nessa direção. A falta de perspectiva, obviamente, dificulta bastante a questão de manter equipe, fazer qualquer projeção de faturamento, mas muitas mudanças aconteceram, né? A gente já viu que, inclusive, algumas empresas já decidiram que não voltam mais para o escritório esse ano, né? Que elas vão se manter já nesse modelo de operação, talvez até porque aprenderam coisas que valeram a pena, né? E falaram assim, essas coisas que vale a pena manter, né, para frente, né? Então, a ansiedade está muito grande porque já tem muita coisa feita, muita coisa preparada para a volta e a gente Ainda sabe que que não vai não ser for. instantâneo. Não, e é tudo no novo normal, né? Tudo já todas as nossas startups já estão preparadas para o novo normal, né? O novo normal, aquelas que têm algum estabelecimento ponto físico ou aquelas que já está tal, tem que ter processos novos, porque o novo normal realmente exige isso, né? Assim, isso aconteceu com todo mundo e todos estão muito bem preparados. Então, assim, essa surpresa foi muito boa. A gente vai completar 3 meses, né? Agora em 15 de junho. Eu lembro, Então, 3 meses. pois é, Um quarto então, de ano, assustador, né? um quarto de ano. Para mim, Um cortou quarto aqui. Você está me ouvindo? Será que fui eu de aqui? ano. Acho que uma outra coisa que aconteceu, não Pessoal, sei, gente, manda perguntas, dúvidas, sugestões, compartilhem aí o que vocês visão aí, acham, tá? Celina, Fiquem mas à a gente vontade. percebeu também que nas empresas grandes, eu não sei como que é, vocês estão ouvindo? Eu estou te ouvindo normal, você está me ouvindo? Eu Celina? agora discuto. Então, o que eu ia comentar, você está me ouvindo, Celina? Está me ouvindo? Não, agora sim. Celina, está me ouvindo? A Lídia está comentando aqui que O teu que eu, áudio está que eu- cortando. o que eu estava comentando é que a gente percebeu isso, a gente percebeu que muitas empresas identificaram alguns pontos, linhas de custos, né, de gastos que eram totalmente
estava bom antes? Só começou a piorar agora? Tá Tava, ouvindo? agora começou a cortar. E me deu esse reporte aqui, que o teu áudio começou a cortar. Mas agora parece que voltou. Você tá falando, tá tranquilo. Tá conseguindo ouvir agora, Celina? Linha... Não, agora deu sim. Você tá falando da linha de custo. Quanto que a gente percebeu de que, Tá. no jargão popular, Então, quanto dinheiro às vezes o ia que eu estava poupar, colocando, né? Que na crise você obriga a rever, né? isso. Exatamente. Ficou muito nítido aí em muitas empresas. Pensar aquelas em que você mandava uma pessoa para outro país, para fazer uma reunião e voltar. Agora você vê que a vida segue esse tipo de custo que não é É, pequeno. essa é uma coisa. Então, Essa é uma coisa nova isso que nós numa aqui na realidade de uma Consultoria startup não existe. Quando as startups. Pois, quantas vezes o cliente pede uma reunião presencial e às vezes é uma reunião presencial que você sabe que vai impactar a sua agenda do dia. E você sugere que façamos por Zoom ou por ir o Airbike. A gente já usa isso há 3 anos aqui. E daí às vezes o cliente fala assim, não, mas eu quero que seja presencial. Daí agora isso vai mudar e isso é maravilhoso que mude, porque eu não preciso dedicar 100% da energia do meu dia de trabalho para me locomover numa logística insana dentro de São Paulo, ou eventualmente até que pegar um voo, sair de São Paulo e ir para um outro estado, para uma outra cidade. Claro que às vezes isso é importante. Eu não estou dizendo que a gente vai abandonar 100% esses hábitos. Mas a gente vai ter, eu acho que, um olhar muito mais para a efetividade agora. Isso é importante, né? sim, sim, sim. Onde você perguntou o que que é ruim, né? O que é o lado ruim das startups, né? E que as empresas também talvez se inspirem nas grandes, né? Uma coisa que é fato é essa questão da disponibilidade por set, né? Que agora você fica com a impressão que está todo mundo disponível o tempo todo para você, né? Fim de semana, de manhã, mais tarde, à noite, qualquer momento, se a pessoa não respondeu em 5 minutos, acho que já era assim mesmo, sem a questão remota, mas assim, isso é algo mais comum em startup, né? Isso é algo que não tem muito horário ou para o sócio da empresa para ele ter uma ideia, né? E ele querer compartilhar essa ideia com o mundo inteiro. Claro, que Então, ele tem mais de 3 da manhã, a gente mensagem. A Lídia que está aqui que não me deixa mentir, nem quando eu acho que ela quer me matar, mas se é alguma coisa muito importante, eu mando só para não perder aquele insight, sabe? Não é porque eu espero resposta dela, eu digo isso sempre para ela. Gente, eu estava sem enrolar minhas mensagens aqui, perdi coisas importantes. Eu vi várias pessoas queridas aqui, Letícia, Rick, Lu Sartori, beijo, Lu, bem-vinda. Luiz Machado, som, infelizmente, mas acho que restabeleceu. Stanley está falando, na onda da live, sociedade de advogados nunca foram unicórnios, mas camelos. O que o Patrício tem a dizer sobre isso? acho que nunca é tarde, né? Tiago Nunca é Breyer tarde. chegando, querido. Daniel Sabadelli, cliente, amigo, bem-vindo. Nunca é tarde. Por que não pensarmos em escritórios de advocacia unicórnios? Explica o que são os unicórnios aí para quem está chegando, para quem está falando com a gente agora, que não sabe o que é unicórnio. Acho que essa palavra todo mundo conhece, né? Porque essa Os unicórnios são as startups que chegam na famosa marca lá do bilhão, né? Do bilhão de dólares, né? No Brasil são pouquíssimas, né? No Brasil. A gente tem o Nubank, né? Tem o iFood, tem poucas aqui no Brasil. Devo estar esquecendo algumas importantes aí, mas são últimas. Mas assim, se for um meio unicórnio, tá unicórnio assim, inteiro, não. Que já tá bom. Gostei do Ó, a comentário. Sara entrou. A Sara aí uma grande ex-squatter. A mais Entrou na live esquadra. aí. O Breyer também, do nosso conselho, um amigo querido do Rio Grande do Sul, tem a Legal Map, que é uma consultoria muito bacana, um jeito, uma forma, uma metodologia de trabalho também que eu acho que agrega muito valor aos escritórios de advocacia, à sociedade de advogados.
Daniel Sabadelli também acho que você conhece, é cliente nosso, também hoje está se aproximando aí do nosso conselho, tem uma visão muito bacana de modelo ágil, fluido de fazer advocacia, especialmente contenciosa, que é a que eu mais acompanho, já que ele é cliente fora legal, a gente acompanha bem o modelo dele de gestão e principalmente a maneira como ele é aberto para novos caminhos e novas formas de implementação tecnológicas, né, e de processos novos para poder entregar um serviço jurídico de valor para o seu cliente. Então, isso é muito legal. Assim como o Stanley, que está aqui, que é da Homero Costa, da mesma maneira. Luiz, Lu Sartori está aqui, já dei boa noite. Pessoal, mandem dúvidas, críticas, sugestões, se tiverem cases para compartilhar. O teu áudio está falhando de novo. Não sei se é só para mim. Me conta. Fala de novo, Patrícia. Stanley é o professor master, eu também acho. Stanley é... Ô, Celina, eu tenho uma pergunta para você aí. Tá conseguindo ouvir agora? Pode falar. Tá conseguindo ouvir bem? Pô, parece que... a Lídia está dizendo que ocorreram umas falhas agora nesse professor. instante. Mas Eu tô te... Para mim tá normal. Você tá me ouvindo? Agora tô. O que eu ia te perguntar, Celina, é se pensando nesse mundo de startup, né, e gente, muito dos processos e da forma como a justiça. Como que você enxerga no lado season, do lado de lá, para fazer com que realmente a advocacia se desenvolva mais, ou até pensando um pouco até do lado dos governos e das instituições, o quanto que elas estão se desenvolvendo e nessa fase também, né? A se reinventar também, porque vocês têm uma dependência muito grande, né? Vocês não funcionam também sem esse lado. E esse lado a gente sabe que muitas vezes é penoso, é bem burocrático, para chegar alguma inovação lá, às vezes demora muito. Você está enxergando alguma evolução nesse sentido? Espaço para alguma startup Sim, eu enxergo uma de atuar evolução. nessa frente, inclusive? Sim, não, eu enxergo uma evolução sim, mas acho que você está dando a resposta, está dando a pergunta. Todas as suas considerações são muito pertinentes. É aquela perspectiva de você se relacionar com o Estado. Ainda que nós, advogados, tenhamos toda uma capacidade, uma vontade de inovar, a gente tem ali um fator externo que não é gerenciado ou autogerenciado por nós, que é o Estado, né? O Estado, quando eu falo, seja o executivo, o legislativo, o judiciário, especialmente o judiciário, que é com quem mais nos relacionamos na nossa atuação em regra, mas a gente sabe que tem muitos advogados, muitas especialidades de direito que atuam também frente e próximo a outros poderes. E quando você está falando do Estado, você está falando de uma máquina inchada, complexa, burocrática, custosa e que tem as suas limitações. Mas também vejo que, até em relação a eles, essa situação que a gente vive hoje acelerou e está transformando o processo. Nós estamos com uma proximidade muito grande em relação a uma instituição de um Ministério Público, não vou entrar em detalhes de que estado, mas a gente percebe que essa necessidade de fazer gestão de um jeito diferente, que estava chegando, que já chegou há algum tempo, mas que agora se tornou preeminente para essas instituições, né? Então, quando você vê os líderes do Ministério Público preocupados com as ferramentas de gestão estratégica, para que tenham controle e clareza sobre a atuação da instituição dentro da sua base, né, territorial, de competência, você percebe que o Estado, e querendo viabilizar isso com a necessidade que o caso, e a urgência que o caso merece, ainda que seguindo todos os ritos licitatórios e burocráticos inevitáveis, eles estão olhando para isso com um olhar de urgência e de necessidade, assim, porque percebeu-se que isso está, de alguma maneira, sendo deixado de lado ou sendo procrastinado nos últimos anos. E agora não dá mais para procrastinar. Porque, da mesma maneira, os promotores, em sua maioria, estão atuando home office. E se não tiverem clarezas e ferramentas de gestão, perdem controle, né? Então, para a iniciativa privada, é claro que você tem você tem menos engessamento nessa perspectiva. Quando você fala da iniciativa pública, o gestor público, né,
ele tem muito mais limitação, e são limitações, inclusive, algumas delas de cunho legal, muitas outras eu acho que são legais, outras não são legais, mas decorrem também da burocracia, da questão legal. Mas eu vejo com bons olhos e também a transformação digital chegando para os órgãos públicos e para os agentes públicos que são os líderes aí responsáveis pela transformação digital dessas instituições. Então, acredito que até o que vai acontecer, de repente, em 1, 2 anos, na perspectiva pública, é o que jamais se viu nos últimos anos. É difícil mensurar, mas é como eu vejo, até por conta dessa proximidade de relacionamento de negócios e de oportunidades que, através da Fora Eligo, eu acabo participando e acompanhando. O que é maravilhoso, né? Mas acho que não é nem tripé, porque não são só 3 sujeitos, né? Mas quando você pensa em advocacia, em judiciário, quando você pensa em judiciário, você fala em magistratura, promotoria, mas todos os sujeitos que compõem as relações jurídicas e a questão do contencioso e tal, é muito da nossa mentalidade. Os advogados também estão percebendo da perspectiva de usar plataformas de ODR, plataformas que ajudam a buscar soluções de conflitos que não sejam só aquelas contenciosas, onde você vai ficar disputando por anos num processo judicial a decisão sobre quem tem o direito ou quem não tem esse direito. Então, também o advogado olhar para isso como uma oportunidade de entregar respostas que o seu cliente precisa, e a resposta que o seu cliente precisa não é a aplicação do artigo tal da lei tal, não é isso. O que o cliente quer, existem essas possibilidades, esses caminhos, e os riscos de ir por cada um deles são esses. Vamos decidir qual que é o melhor caminho que a gente vai traçar? E às vezes o melhor caminho, por mais duro que seja, é um bom acordo, né? Um mau acordo melhor do que uma boa briga, como diziam lá os nossos antepassados, e diziam isso muito dito, mas eu acho que é uma nova forma da gente... A área trabalhista também acho que vai ser muito impactada com essa crise, com essa perspectiva de Covid, por razões óbvias, muitas empresas não arcando aí com as suas obrigações decorrentes do contrato de trabalho. Então, a gente sabe que vai ter muita coisa para ser discutida e juridicamente vai ter... É o que eu vejo todos os clientes e amigos, né? Ainda aqueles que são afetados porque o fórum fechou, porque atuam principalmente com o contencioso, estão todos se organizando e trabalhando muito para se preparar, porque sabem que a hora que esse novo normal aí começar a retomar economicamente, vai ter muita questão jurídica para solucionar no âmbito judicial ou extrajudicial, mas vai ter muita coisa para solucionar. Bem quando você falou da questão trabalhista, entrou aí na live uma das especialistas aí no Brasil, aí, a doutora Débora, grande amiga aí. Bem, Débora Muito, de Moura. Débora de Moura aí, contribui bastante também com várias discussões aí sobre a plataforma, sobre dar insights também importantes aí sobre esse mercado. O que eu enxergo aqui, Celine, em relação à advocacia no geral, está muito, a gente comparando até com outros segmentos nossos, por exemplo, fintech, outros que a gente trabalha, é que o law tech ainda está engatinhando e ele vai explodir nos próximos anos no bom sentido, e vai crescer muito porque assim é uma tendência. Eu acho que é o que você falou um pouco, é um pouco o que eu acredito. Você parece ser otimista nesse sentido de acreditar que o judiciário, as instituições vão realmente evoluir mais rápido, mas como muito depende de acesso à informação que esses órgãos que têm disponível, a partir do momento em que a gente tem mais acesso e que isso é facilitado, vai ser uma revolução e a gente vai começar a ver um número de startups aí de low-tech surgindo enorme, enorme. Assim, é um pouco sem imaginar talvez o que aconteceu lá com as fintechs há 20 anos, né? Mas acho que é esse gap que tem entre esses dois mercados, tá? Assim, acho que esses 20 anos aí, acho que estou sendo generoso até, porque quando a gente começou até o trabalho junto com vocês, a gente falou assim, não é possível, né? Não é possível que o mercado ainda tenha uma mentalidade assim, vamos dizer, conservadora ou tradicional, assim, a esse ponto, né? Que assim, a tecnologia parece que é um perigo, né? A tecnologia parece que é um risco ao negócio. Não, mas eu vou ficar exposto, e os dados, e quem mais? Mas é a vida. Comprar na internet também é perigoso. Você pode cair num golpe e tal, mas tem formas de você se proteger, né? Então, eu enxergo que tem um espaço muito, muito grande nos próximos 5 anos para as Lawtechs, realmente para a gente começar a ouvir mais falar, inclusive nesse termo,
de Law Tech, né? Assim, acho que... Law Tech, Legal Tech serem realmente parceiras e apoiadoras na promoção da justiça, na promoção de consolidação dos escritórios, do crescimento da sociedade de advogados, de um posicionamento de serviços jurídicos com qualidade, né? E aliado aí, né? O mundo da tecnologia com toda essa inteligência jurídica que a gente sabe que são os advogados que promovem ali na ponta a favor do jurisdicionado ou da pessoa, né? Você não vai saber. Essa palavra jurisdicionado é muito advogado, né, Patrícia? Aí já perdi o fio da meada. É coisa de advogado, esquece. Mas é isso. A gente sabe que tem uma jornada longa, mas é uma jornada de apoio de construção recíproca e complementar entre que são Lawtechs e Legaltechs. Stanley está dizendo isso, eu também acredito muito. Eu e Stanley Frazão, da Homero Costa Advogados, a gente troca muitas figurinhas sobre isso, muitas perspectivas de como é que a gente enxerga o mercado, e a gente tem essa ideia de ver que é complementar, eles são apoiadores, né? Sempre respeitando as regulamentações, respeitando a importância que o advogado tem como promotor da justiça, né, no aspecto de promover ali as funções sociais constitucionais, inclusive previstas, mas a gente sabe que a tecnologia é que vai dar a ele a condição de se reposicionar no mercado para o novo mundo, para a nova economia, que daí não é uma questão só de direito, é uma questão de nova economia mundial mesmo. Então, é um processo inevitável. A gente está chegando ao fim, olha só como passou rápido. Faltam alguns minutos para a gente encerrar, então eu vou te passar para algumas palavras finais. Quero deixar todo mundo que está aqui acompanhando a gente agradecer por estarem conosco. Se tiverem dúvidas, perguntas, mandem para a gente aqui. Acho que a gente tem alguns minutos ainda para responder. Ou se sentirem mais confortáveis, manda para a gente via direct aqui no Instagram, e com certeza a gente responde as dúvidas. Patrícia, mais uma vez, obrigada por participar. Se você quiser fazer... Eu que agradeço aí. Ainda não tenho aí a prática da live como você, que já vem trabalhando, já vem fazendo várias aí semanalmente, mas quem sabe a gente pegue o jeito aí um dia. Eu acho que só... Que tem jeito. Quando o advogado fala para mim, eu não sei se eu vou fazer live, eu falo, claro que vai fazer, pode ser que faça, tem que fazer, mas não vai fazer essa live sobre direito. Qual que é a vertical da economia que você mais atende dentro do seu escritório? Especialmente eu tenho 2 grandes empresas de energia e é um mercado que eu gostaria de atender mais, com mais efetividade. Então pense em conteúdos para esse público e vá para o digital, né? Vai transferir esses conteúdos e atingir e chegar de alguma maneira no teu lead, no teu cliente, levando essas informações. Isso também é uma nova perspectiva de produzir conteúdos dentro desse momento que a gente vive, né? Então, não tem o ótimo é inimigo do bom. Essa não é a nossa frase em startups? Nos mundos dos negócios, todo mundo acha que tem que ficar excelente. Nós aqui em startups sempre pensamos assim, não está excelente não, mas coloca em produção e faz ficar excelente enquanto produz. E daí você se obriga a fazer o negócio ficar melhor enquanto... É tocar o pneu do carro com o carro em movimento que a gente fala aqui. Não fazer? Vamos fazer. E a gente começa a operacionalizar e vai aprendendo durante a operação, porque às vezes, enquanto você operacionaliza, você até descobre coisas que você, enquanto estava ali projetando, planejando, você não tinha capacidade de enxergar. A sua lente não te dava essa capacidade e esse olhar sobre esse processo. Então, a gente tem que fazer. E eu acho que essa é a principal diferença assim, que eu via no passado e que agora esses mundos vão se aproximar. Todos os negócios ou todos os departamentos jurídicos, nos seus processos de inovação, como disse aqui Débora, todos vão ver que a perspectiva é bom. Então vamos planejar. Não é planejar menos, mas vamos sair do planejamento e ir para ação e testar. Deu certo, ótimo. Não deu, próximo. A gente testa de outro jeito e pivota. E essa flexibilidade de gestão e de controles e de novas perspectivas é que vai trazer, com certeza, melhores resultados para todos os negócios, especialmente também para os escritórios aqui. O que eu acho que seria importante, assim, o pessoal aí dos escritórios de advocacia também levar como mensagem é que esse momento que a gente está vivendo agora, esses 3 meses, espero que acabe agora, ele abre um pouco os olhos para algo que acontece na startup no dia a dia, que é essa sensação de escassez que você vê na startup, que é o dia a dia e de imprevisibilidade, isso acaba te tornando muito mais criativo e te levando a buscar soluções para todo tipo de problema, porque você precisa, porque é um instinto de sobrevivência. E se os escritórios aproveitarem só um pouquinho para olhar um pouco para os processos,
olhar um pouco para como eles vêm fazendo o trabalho no dia a dia, eles vão conseguir identificar uma série de melhorias, vão poder mudar muitos processos, vão poder otimizar, acelerar muito a tomada de decisão, porque eles lidam com informação no dia a dia. Tem uma série de ferramentas hoje no mercado que ajudam nesse processo de tomar decisão, né? Seja a ForLegal, mas estou falando até de outras ferramentas que são ferramentas para você poder organizar a informação, né? Assim, ferramentas digitais que estão disponíveis para todo mundo. Então, largar o Excel um pouquinho ou o papel um pouquinho, né? E deixar de lado e falar assim, deixa eu olhar o que tem de diferente por aí afora, porque a gente sabe como é difícil falar com o advogado, né? A gente faz o marketing de uma forma aí para ajudar um pouco no posicionamento e a gente percebe como o advogado é o culpado, né? Talvez mais ocupado do que qualquer outra profissão ou consumidor que a gente já tenha tentado falar, né? Olha que advogado lida com prazo, ele está sempre com prazo, sempre Tá, preocupado em é prazo. muito ocupado. Então, para a gente conseguir falar com eles é muito difícil. Então, agora talvez eles estejam com um pouquinho mais de tempo, né, para observar, para analisar um pouco, para repensar um pouco do negócio. E porque daqui a pouco vai começar tudo de novo, né? Vai voltar e aí a gente vão perder essa oportunidade. Então, acho que seria Aproveitar essa bom aproveitar para isso, né? Para ter essa visão diferente, né? Um pouquinho, pelo menos, olhar e voltar depois e retomar os negócios de uma forma melhor, né? A ideia é voltar melhor, né? Voltar igual, eu acho que vai ter sido uma perda de tempo só. Voltar melhor, a gente vai ter conseguido tirar um proveito disso. Com certeza. Joia, querido. Obrigada. Luiz Machado agradecendo pelo papo. A gente que agradece a sua presença. Esse que é um dos principais, mais assim, maduros profissionais da consultoria em gestão jurídica desse país, né? Faz isso já há muito tempo, super respeitado. Agradeço a todos que estiveram conosco aqui acompanhando. Vamos deixar gravada e amanhã está no feed da ForLegal e também está no story para todo mundo poder acompanhar, tá bom? Mandar um abraço pro Túlio aí também. O Túlio entrou aí também, o ícone do marketing aí no Brasil. É mesmo? Que bacana. Mais um aí. Tiveram umas celebridades aí que eu vi passando. Não, no mundo jurídico também. Várias celebridades passaram por aqui. Muita alegria pra gente, né? Queridos, boa noite. Patrícia, Boa noite, obrigado aí pelo papo. Que acompanhou a gente. Depois o conteúdo está integral lá para vocês quiserem acompanhar. E também temos um canal no YouTube agora, que é o ForLegal. Acompanha nosso canal. O nosso canal está muito legal no YouTube. Bruno e Patrícia cuidaram disso com muito carinho. Ficou show de bola. Então vai lá e segue a gente no canal, pessoal. Obrigado a todos. Vinho daqui a pouco, Stanley. Saúde, sempre. Daniel, beijos a todos. Tchau, tchau. Abraço, sucesso. Tchau, obrigado. Um abraço. Obrigado.